Fala galera, bom dia, tudo bem? Boa noite, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem. Galera, ultimamente, como a gente tem percebido, principalmente com a crise da pandemia global, mas principalmente a crise sanitária aqui no Brasil, envolvendo principalmente o estado de Manaus, é uma situação muito triste, uma situação revoltante, principalmente pela quantidade de pacientes que diariamente vem morrendo no Brasil. Ultimamente tem números que confirmam aí pelos consórcios de imprensa, mais de 1.200 pessoas diariamente. Esses números começaram a aumentarem de novo, porque bem antes, aí por volta de dezembro, esses números tinham caído, mas esses dados estatísticos aí pelos os meios de comunicação principalmente afirmam que após as festas de Réveillon, os natais, esses números iriam aumentarem, como de fato tem aumentado ultimamente aí para mais de 1.000 óbitos diariamente, Mas o principal debate que eu quero trazer nesse vídeo é a questão da crise sanitária em Manaus, Ultimamente, os meios de comunicação vêm divulgando informações, principalmente a questão da crise sanitária envolvendo com pacientes sem ter cilindro de oxigênio. Você observa que alguns famosos, por exemplo, como o Whindersson Nunes, até o cantor Gustavo Lima, têm se mobilizado para a compra de respiradores, porque infelizmente aquela região de Manaus, os hospitais entraram em colapso, galera. Não tem oxigênio suficiente, cilindro de oxigênio suficiente para fazer a mecanização, a ventilação mecânica dessas pessoas. Infelizmente, muitas das pessoas morreram por asfixia, por não poder respirar. E assim, infelizmente, desde o início, a gente não encontra uma solução definitiva para essas pessoas, de fato, para amenizar essa questão aí da crise sanitária. O sistema de saúde de Manaus entrou em colapso. E até agora, infelizmente, o próprio governo federal, que eu estou afirmando, o próprio Jair Bolsonaro, infelizmente encontra uma solução para culpabilizar governadores. E governadores culpabilizam o governo federal. E com essa jogada, um joga para um joga para outro, as pessoas estão padecendo, estão morrendo, estão entrando em estado de desespero total, e uma solução definitiva ninguém não encontra. Olha, para vocês terem uma ideia, um caso tão triste que estava havendo roubo de cilindro de oxigênio em Manaus. A polícia militar apreendeu 33 cilindros de oxigênio. Enquanto isso, os hospitais, a falta de equipamentos, a falta de insumos hospitalares. Pacientes nos hospitais, nos corredores dos hospitais, os familiares entraram em estado de desespero porque não conseguem fazer a transferência de pacientes para outros hospitais. Anteontem, uma reportagem pelo próprio Globo, encontrou, por exemplo, que a FAB levou alguns insumos de oxigênio, cilindro de oxigênio, mas ainda é insuficiente. De toda essa irresponsabilidade resultou nesse número triste de mortes, que a gente vê que o Brasil já tem passado mais de 200 mil mortes. E infelizmente a crise em Manaus persiste e vai continuar. Mas o mais revoltante é que nenhum desses vagabundos, desses representantes que de fato deveria administrar o nosso país, não encontra uma solução definitiva ou uma vacina em priori que possa amenizar a situação do que a população está vivenciando. Nosso país está de fato sem administração pública. A gente não percebe aí uma coisa com transparência, porque as pessoas diariamente têm sofrido e vêm sofrendo. É lamentável, cara. A negligência governamental tem contribuído drasticamente para esse número tão triste de mortes aí.
Diariamente são mais de 1.000 pessoas que morrem todos os dias. Né? Infelizmente, o próprio governo federal, como eu falei ainda há pouco, continua culpabilizando governadores culpabilizam o governo federal, e a gente fica nesse toma lá da cá e ninguém de fato não traz uma solução definitiva. Até o momento, cadê a maldita vacina? E ainda continua essa ideologia maldita política. Esse cara, esse irresponsável desse presidente aí que diz que é o presidente do Brasil. Que merda ele tá fazendo na presidência? Até agora não fez porra nenhuma. Só fez cagada, só fala bosta, só fala merda. E a gente não vê uma coisa, uma solução rápida com eficiência para conter esses números tão tristes de mortes. É lamentável, né? E todos os dias milhares de pessoas continuam sendo contaminadas, pessoas continuam sendo mortas, e a gente não vê uma solução rápida com eficaz, né? É lamentável, galera. Infelizmente, a situação de Manaus é triste, né? Pela falta de insumos hospitalares, pela falta de oxigênio. As pessoas diariamente têm morrido e trazido esses números tão tristes de mortes aí, por toda essa incompetência, né? Valas sendo cavadas, né? Coisas que ninguém nunca tinha visto na história, um número sem precedentes, né? Pessoas que perderam seus entes queridos, infelizmente, até agora tentam buscar de fato uma justificativa e não encontram, né? Toda essa irresponsabilidade aí que a gente percebe aqui no Brasil, que favoreceu para que essa pandemia, para que esse coronavírus, esse patógeno, pudesse disseminar dessa forma tão drástica, tão expressiva, tão triste, né? Que resultou nesse número triste de mortes, aí 200 mil mortes. A gente já está próximo aí de quase 8 milhões de infectados. É lamentável, né? Mas infelizmente, né, a gente aguarda e espera para que ainda haja uma vacina aí e que comece o mais rápido possível a campanha da vacinação, né? E são todas as irresponsabilidades totais e as incompetências governamentais e estaduais que resultaram nesse número tão triste de mortes aí, e de fato ainda vai continuar, porque até o momento, talvez, possivelmente esse ano, ainda não haverá uma vacinação nacional para vacinar os 211 milhões de habitantes aqui no Brasil. Galera, obrigado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.